De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho a respeito do Maio Amarelo, aqui na companhia do Sargento Rony Canavês. Canavês, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Educadora. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar podendo passar um pouco mais sobre a importância, do comportamento positivo das pessoas no trânsito. Perfeito. A gente tem se habituado, na questão dos meses e das cores, relacionado à saúde, mas também está sendo utilizado nas campanhas do trânsito. Exato. O Maio Amarelo, a ONU, porque, para quem não sabe, o Maio Amarelo ele é instituído mundialmente. E a ONU estabeleceu o mês de maio por conta da década de prevenção de redução de sinistralidade mundial na malha viária, E como está fazendo 10 anos e foi estabelecido em maio, ficou Maio Amarelo por quê? O amarelo tem a ver com as placas de sinalização de atenção. Então, o amarelo por conta da atenção e o maio por conta do mês inicial da década de prevenção mundial de sinistralidade de acidentes de trânsito. E é interessante pontuar isso, não é à toa que a ONU tem um olhar a respeito disso, porque a gente tem óbitos em acidentes de trânsito que muitas vezes superam guerras. Exatamente. Além de óbitos, que eu tenho números estatísticos aqui, depois vamos falar disso, tem a questão também das sequelas, Muitas sequelas, pessoas que ficam debilitadas, perdem aí os movimentos por conta de acidente de trânsito. Exato, E tudo extremamente evitável, A gente acaba vendo aí que em boa parte dos casos aí de acidente, estão ligados, a não seguir a legislação vigente, a imprudência ou uma questão que também esbarra aí na legislação, que é não da manutenção correta no veículo. Exato. Nós temos vários fatores adversos que influenciam no trânsito, Mas o maior deles é o comportamento humano. Mas além do comportamento humano, nós temos o fator adverso do tempo. Então podemos ter chuva, podemos ter neblina, que causam acidentes, Nós temos o fator adverso de problemas mecânicos que podem ocorrer no veículo, fator adverso de via, as vias com buraco ou vias mal pavimentadas que também podem influenciar. Tudo isso forma o trânsito. E o principal também, pedestres, ciclistas, que nós temos também muito agora, a bicicleta, principalmente na rodovia, muitas bicicletas, pessoas que praticam o seu hobby, ou o seu esporte de ciclismo nas rodovias. Então temos várias cautelas, várias condutas cautelares que devem ser adotadas para evitar aí um acidente. Perfeito. E é interessante pensar nisso, porque o trânsito não é feito só pelos veículos, ele envolve toda a comunidade e cada um tem o seu papel. Exatamente. O pedestre tem o papel dele, principalmente com relação a fazer a travessia pela faixa de pedestre, utilizar as passarelas. Nós tivemos vários acidentes, principalmente no trecho de Ribeirão Preto, onde tem várias comunidades e bairros que ficam à beira da rodovia. Tivemos vários atropelamentos envolvendo pedestres que não utilizavam a passarela. Eles geralmente querem pular aquela barreira física, que separa as rodovias, o sentido da rodovia, e acabam sendo atropelados. Então, o fator humano, com certeza, é o que mais influencia negativamente aí nos acidentes de trânsito. Perfeito. Luiz Pedro aqui, também com uma questão interessante, colocando justamente a respeito da questão informativa para o usuário, enfim, para o motorista, e que muitas vezes a gente acaba observando isso, mesmo conhecendo a legislação, o sujeito ainda não cumpre. Exatamente. A pessoa vai entrando numa rotina de comportamento errado, E quando a pessoa vai se corrigir? Quando tem a fiscalização e, infelizmente, a penalidade da fiscalização de trânsito mexe com o bolso da pessoa. E aí sim a pessoa se corrige. Mas
estávamos até comentando aqui, né, Luciano, antes de entrarmos no ar, quando a pessoa ela se habilita para ser um condutor, quando ela termina o processo de habilitação, muitas das vezes, aquela legislação que ele aprendeu no CFC já foi alterado, né? O CONTRAN, as resoluções de trânsito, de legislação de trânsito, mudam muito e as pessoas não se atualizam. E também tem aquelas que sabe que está fazendo errado, mas quer fazer errado para levar algum tipo de vantagem, seja de tempo, seja de poder chegar mais rápido, e acabam cometendo infrações de trânsito. E o pior, essas infrações impactam e envolvem pessoas que não têm nada a ver com isso e acabam prejudicando terceiros. Um dos fatores problemáticos aí em estradas é a alcoolemia, né? O uso do álcool, a gente sabe o quanto é um fator grave, e mesmo com tantas campanhas, a gente ainda percebe que tem o sujeito que insiste em beber e dirigir. Exato, Luciano. O último final de semana, nós autuamos 29 condutores só na cidade de Franca, que utilizam a rodovia entre os bairros, né? Foram autuados 29 condutores, salvo engano, no sábado, usando bebida alcoólica, né? A gente sabe que a lei, a tolerância é zero, mas as pessoas continuam ainda insistindo, fazendo uso de bebida alcoólica e conduzindo o veículo. E não só na rodovia a importância, né? Até mesmo no trecho urbano, o uso de álcool, ele altera a pessoa. E muita gente tem dúvida, mas quanto que eu posso beber, até quanto que eu posso beber? A lei é lei seca. Usou o álcool, não pode dirigir, não pode estar conduzindo o veículo, né? E aí as pessoas também, muitas dúvidas, né, com relação como que o álcool é expelido pelo organismo. A única dados que nós temos é que apenas 8 horas ininterrupta de sono é que faz com que o álcool que está no ar alveolar seja expelido. Então, o que a gente recomenda? Porque às vezes a pessoa fala, eu vou beber, mas depois eu vou almoçar, vou fazer vou jogar futebol, vou nadar, vou comer um doce e vai sair. Não, o álcool ele permanece no organismo, causando, né, a incapacidade psicomotora por até 8 horas. Se a pessoa tiver um sono ininterrupto, dormir, aí sim o álcool é expelido. Perfeito. E é importante destacar isso, não é? Porque não tem aquela história, mas eu aguento mais, aguento menos, etc., né? Eu até comentava aqui, né? Uma vez eu estava em Bauru ainda na emissora e, de fato, houve uma campanha de conscientização. Então, junto à polícia rodoviária, etc., né, pegaram um espaço lá de uma pista em separado, com cones. Então vários motoristas de idades diferentes, né, sexos diferentes, faziam o trânsito por aquela pista, isso sem ingerir nenhum tipo de álcool. Depois ia lá com uma dose, 2 e assim por diante. A gente foi cobrindo esse momento, né? E é impactante ver o quanto o sujeito perde, né, a coordenação motora, né, o quanto o rendimento dele com e sem álcool se altera. Sem dúvida. Inclusive, as pessoas, nós temos pesquisas também que comprovam que a massa corporal, né, o físico da pessoa influencia também na incapacidade. Às vezes o que é muito para mim pode não ser muito para você. Sim. Né? E isso é constatado. O policiamento rodoviário ministra diversas palestras educativas nas empresas, né? E a gente, na oportunidade, a gente até leva etilômetro, né? E com o consenso da diretoria, do RH, a gente faz os testes nas pessoas. Lógico, ninguém se embriaga nas palestras, mas a pessoa toma uma dose de 2 dedos de cerveja e faz o teste de etilômetro. Uma outra pessoa com a massa corporal menor toma a mesma dose e o resultado dá maior no etilômetro. Então, a pessoa tem que ter consciência que não é porque o outro bebeu uma lata que eu posso beber 2, que eu também vou beber uma lata, que não vai acontecer nada. Tem vários fatores que influenciam. Mas, eu repito,
fica aqui a dica do policiamento rodoviário, né? A nossa instrução. A lei, ela é zero, né? Lei seca, então não pode estar conduzindo o veículo no caso de ingerir bebida alcoólica. E é interessante isso, né? Também o fator metabólico da pessoa, né? Eu lembro Exato. que nesse experimento feito lá em Bauru na época, havia uma senhorinha pequenininha, magrinha, etc. Né? Ela tanto dava um teor de alcoolemia baixo, assim como a condição dela era melhor do que a dos outros, né? E a explicação do médico, do profissional de saúde é isso. Olha, ela tem um metabolismo alto, né? O processamento dela é diferente dos outros, de outros, né? exatamente. Só que é isso, né? Não existe uma medida disso, né? O que a polícia vai averiguar é etilômetro, se está dentro ou não da lei, e o máximo que se faz também é aqueles exercícios de coordenação básico para ver se o sujeito está apto ou não a dirigir. Exatamente. O meio de fiscalização, nós temos o aparelho etilométrico e nós temos dois hoje em uso. O etilômetro ativo e o etilômetro passivo. O que é o passivo? Ele é um seletor, né? Então, para as fiscalizações se dar com uma maior celeridade, principalmente em feriados prolongados, né? Nas praças de pedágio ou até mesmo nas alças de acessos à zona urbana, o que nós fazemos? Nós temos o etilômetro passivo. A pessoa faz o sopro e ele vai ficar vermelho ou verde. Se ele fica vermelho, quer dizer que tem indícios de álcool naquele sopro. E aí nós vamos estar convidando ele para estar fazendo o teste ativo. O etilômetro passivo, ele não imputa qualquer responsabilidade, nem administrativa e nem penal ao condutor. Porém, a partir do momento que ele soprou e deu o vermelho, aí ele é direcionado para o ativo. Aí ele vai escolher se ele quer fazer o teste ou não, porque ele não é obrigado. Porém, cabe ressaltar que, se ele recusar, é elaborada a autuação no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, onde as penalidades são as mesmas impostas a quem é constatado que está embriagado. Ou seja, o Estado deu o direito à pessoa de provar que ela não está embriagada. Se ela se recusar, ela não pode ser autuada por dirigir por influência de álcool, mas ela é autuada pelo verbo de recusar-se a ser submetido. E as penalidades são as mesmas. O valor de R$ 2.960 até 1 ano de suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo. Isso só no âmbito administrativo. Se a pessoa se recusar e ela tiver mais de um sinal notório, ou seja, quais são os sinais notórios possíveis? Olho vermelho, andar cambaleante, fala pastosa, hálito com odor etílico. São diversos fatores que nós podemos constatar, fazer um documento oficial que juridicamente é válido, chamado por RIASP, que é o relatório de constatação de estado de embriaguez. A gente pega uma testemunha idônea e essa testemunha vai estar visualizando que a pessoa está com mais de um sinal desses que eu falei e a pessoa é apresentada na Polícia Civil, né, para a autoridade de polícia judiciária, presa em flagrante pelo artigo 306, que está dentro do capítulo dos crimes de trânsito do CTB. Perfeito. Então, também ter essa compreensão clara, né? Porque muitas vezes a gente ouve a pessoa falar, não faça o teste, não é, etc., mas justamente, né, acaba caindo dentro da mesma questão. Exatamente, tanto administrativa quanto criminalmente. Perfeito. Por isso, né, ter o motorista da vez, né, ter essa consciência, hoje é tão fácil, não é? Antes você tinha até um problema com transporte, mas hoje, né, além das ferramentas de transporte já específicos, tem aplicativo, enfim, né, não tem mais justificativa para álcool e direção. Exatamente, tem, como você falou, né? Motorista da rodada, ou a pessoa usar transportes alternativos, né? Na nossa cidade aqui especificamente nós não temos ainda aqueles transportes de aplicativos, né? Mas temos vários profissionais que prestam serviço de transporte, né? Os taxistas, entre outros, e a pessoa não precisa correr esse risco, né, Luciano? E temos também, Luciano, é importante falar aqui que tão perigoso quanto a ingestão de álcool na condução de veículo é o uso de celular na direção. Esse está sendo um mal também, está sendo um calcanhar de Aquiles na segurança viária, porque as pessoas hoje estão confundindo demais
né, a questão de usar os aplicativos de mensagem instantânea e elas digitam, interagem com a tela, conduzindo o veículo, conduzindo até motocicleta. Esses dias eu autuei um condutor de motocicleta na rodovia, ele estava com o celular no tanque, digitando no celular, e a gente constatou a infração em flagrante e foi autuado. A autuação também não é barata, a pontuação são 7 pontos, infrações gravíssimas. Por que que a legislação está sendo enrijecida? Porque o uso de celular na condução de veículos, de motocicleta, está trazendo consequências terríveis para o trânsito. Perfeito. E importante isso, né? Ter a compreensão, né, de que é a atitude de cada um que faz um trânsito mais seguro, né? Não adianta eu esperar do outro e não ter o comportamento correto. Exatamente. A gente costuma ver só o pasto do vizinho, né? E a gente não cuida do nosso. Eu tenho dados aqui, Luciano, que eu até trouxe anotado. O Brasil foi apontado pela ONU em 2022 como o terceiro país que tem mais mortes no trânsito do mundo. O Brasil é o terceiro. E esse mesmo estudo fala que a faixa etária das vítimas fatais está entre 20 e 29 anos. E ainda indica que 84% dos condutores fatais são homens. 84%. Então a gente costuma, e tem um jargão, né, que eu falo que não pode ser usado tecnicamente, que mulher no volante, perigo constante. Mentira. A mulher é muito mais prudente do que o homem no volante. 84% das vítimas fatais são homens. Então, a mulher ela tem mais atenção, ela dirige com mais cautela, né? Então, isso daí prova, são estatísticas, dados da OMS, né, que comprova. O DataSUS, também aqui do Brasil, né, se vocês fizerem uma pesquisa no DataSUS, vocês vão estar comprovando isso, que dentre as vítimas fatais, a maior parte são homens. A gente tem que mudar a expressão para o correto, que é homem jovem no volante, Exato. Letalidade constante. E mais uma que eu incluí, homem jovem no volante e motociclista no volante. Porque a maioria das vítimas, desses 84%, a maioria deles é motociclista, que perdem a vida no trânsito. E aí é uma questão do Flávio aqui também, né, que é interessante, não é? Falando exatamente nisso, né, do volume de acidentes com motociclistas e questionando, né, nas apurações, isso é culpa de fato do trânsito de uma maneira em geral ou de imprudência do próprio motociclista? Imprudência. Vou falar como rodoviário, como policial rodoviário. Nós temos nas rodovias corredores. É o grande problema de acidente de trânsito envolvendo motociclista. É proibido trafegar em corredores onde o trânsito é lento? Não, não é proibido. Pode-se andar no corredor entre um veículo e outro. Vamos supor, temos 2 faixas. O trânsito está lento, a motocicleta pode rodar no corredor. Porém, o que fala a legislação? Na velocidade compatível com o trânsito que está lento. Às vezes o trânsito está rodando lá a 20, 30 por hora, se você pegar a rodovia Anhanguera, no horário de pico, no horário que as pessoas saem do trabalho, né? A Anhanguera é muito utilizada ali para as pessoas deslocarem de um bairro para o outro. Então, nós temos ali trânsito de 30, 40 km por hora. E os motociclistas querem passar a 90, 100 entre os veículos. E aí um veículo vai sair de uma faixa, mudar de uma faixa para outra, teve uma desatenção do condutor do veículo, que mudou de faixa sem prestar atenção, e uma desatenção também do motociclista que está em velocidade incompatível para aquele local. Fator humano, né, que vai estar contribuindo com o quê? A moto colidindo com o automóvel, a chance de lesão é 99% real de lesão. Fatalidade muito grande também. Então é o fator humano mesmo que está influenciando nos acidentes de motocicleta. Outro dado, desculpa te interromper, viseira erguida. As pessoas andam com viseira erguida, as pessoas usam capacete, mas com a viseira erguida. Perdeu a funcionalidade. Ou sem prender o capacete, né? A gente vê sem muito estar isso. Fixando, né, com a fivela. Exatamente.
O capacete aberto é proibido na rodovia? Tem muita dúvida. Não, não é proibido, mas tem que estar fixado na jugular. Né? Aquele fita na jugular tem que estar afixado e a viseira abaixada, porque se um inseto, numa velocidade de 90 km por hora, que não é muito, se bater um inseto no olho da pessoa, a pessoa não vai conseguir seguir conduzindo o veículo, ela vai perder o controle e vai cair, com certeza. De volta com o Educador Entrevista, continua aqui na companhia do Rony Canavês, policial rodoviário. Nós estamos falando do Maio Amarelo, alertando, né, sobre a questão dos acidentes de trânsito e maneiras de prevenção. Estávamos falando dos números, né, Rony, das estatísticas, que não são pequenas, apesar de todo o trabalho, apesar de toda a informação, parece que a gente conserta numa ponta e complica na outra, né? Então, por exemplo, celular, que não era um problema há uma década, agora passa a ser, e em função principalmente dos aplicativos que as pessoas estão digitando ao falar. Exato. Né? Digitando, eu já flagrei pessoas vendo TikTok no volante, né, na condução de veículo, e aí a pessoa, não adianta falar que ela não vai ter atenção desviada, porque vai, né, e no trânsito, principalmente na rodovia onde você imprime velocidade, nós temos as regras dos 3 segundos, inclusive, né, que 3 segundos de diferença faz com que você colida na traseira do veículo que está na sua frente. Então, 3 segundos digitando, se a pessoa que está na sua frente freou por algum problema ou outro, de repente ele está conduzindo, vê uma ressolagem na frente e freia. Naquele momento você está digitando o celular. Você vai colidir. Não tem. Nós temos estatística, nós temos nas palestras a gente apresenta vídeos e mostra tudo isso, né? O cinto de segurança, por exemplo, que era um fator tão antigo, quanta resistência tínhamos. Exato. Quando veio a lei, o Código de Trânsito Brasileiro, em 94, eu era condutor ainda, né? Mas os policiais mais antigos falam que teve muita resistência, que a pessoa não usava cinto de segurança. Cinto e capacete eram uma guerra. E hoje, o cinto de segurança virou normal, né? Entre aspas, ainda temos muitas pessoas que não usam, principalmente no trecho urbano. Sim. A gente vê que as pessoas mas na cidade não precisa. Precisa. A lei de trânsito, né, o Código de Trânsito Brasileiro, ele não difere em nenhum momento, né, ele difere trecho urbano de trecho viário. A lei tem que ser cumprida tanto na cidade quanto na rodovia. E o cinto de segurança... fica a dica aqui para pais que trafegam na rodovia, usem o cinto de segurança, façam que seus filhos usem o cinto de segurança no banco traseiro. Se for criança de até 7 anos, tem que usar o assento de elevação, né? Se for de 5 para baixo, a cadeirinha, e depois o bebê conforto. Essa legislação o pessoal também já está cansado de ouvir falar, né? A infração é gravíssima. Artigo 168 para caso de criança, artigo 167 no caso de passageiro normal. E não é só a questão da penalidade, da multa. Num capotamento, quando a gente chega para atender um acidente e vê que a pessoa foi projetada, ela estava sem cinto de segurança. E num capotamento, quando é projetado, é porque realmente estava sem cinto. Não tem como a pessoa ser projetada se estiver de cinto de segurança. E justamente, né, nessas condições, né, a chance de óbito é muito maior, a chance de sequela é muito maior, né? E não é à toa que você tem regra para cada coisinha, né? Quando a gente pensa, olha, o bebê lá no bebê conforto até determinada idade, né, por que ele vai de costas? Não é à toa, né? Tem estudos para isso, né? A colocação é de costas em função do tal do efeito chicote, não é, que suaviza aí, mas não é à toa que tem a regra, né? Porque isso foi testado muitas vezes pela indústria e você tem também o dado estatístico dos próprios acidentes. Exato. Nós temos dados estatísticos e que mostram, que comprovam que a falta do uso de cinto de segurança, além de causar óbito, podem causar o que você falou, Luciano, as lesões. E às vezes as sequelas são irreversíveis. Sim. Né? A pessoa fica tetraplégica, paraplégica, em razão do quê? De uma falta de uso de cinto de segurança. Com relação a isso, é bom deixar claro também, principalmente para os condutores de motocicleta, né, não tem nada a ver com o cinto de segurança, mas falando aqui da faixa etária, os condutores de motocicleta, muita gente não sabe,
transportam criança menor de 10 anos na motocicleta. Não pode. Só de 10 anos para baixo. Né? Se transportar, a infração é gravíssima e a penalidade, além da multa pecuniária, além do valor, suspensão do direito de dirigir por 1 ano. Né? Então, a partir dos 10 anos com um capacete adequado também, né? Capacete adequado. A gente flagra muita criança de 11 anos com um capacete 59 na cabeça, o capacete gira. Qual que é a funcionalidade, a efetividade daquele capacete? Nenhuma. Né? Então, tem que estar com os equipamentos adequados. Para deixar claro também, o passageiro tem que estar com a viseira abaixada também, senão é infração do artigo 244, inciso 10 do CTB. O capacete tem que estar com a viseira abaixada tanto do condutor quanto do passageiro. Perfeito. Corretamente afivelado. Afivelado, no caso do condutor, calçado que se fixe adequadamente ao pé, né? Não pode estar com chinelo de dedo, aquele que não tem a correia atrás, né? No caso do passageiro com o capacete afivelado, o capacete que não é permitido, o coquinho. Né? Muita gente pergunta. Aquele capacete coquinho não é permitido pela legislação de trânsito, esse é proibido. Não protege nuca, etc. Exato, não protege nuca, não protege os ossos da face, no caso de um impacto contra o solo. Né? Então, esse não tem validade para fim de fiscalização. Perfeito. Também é importante destacar, né, quando a gente fala aí de toda a estrutura, né, a Eduardo colocando aqui uma questão também importante, não é? De se ver cidades, né, que fazem a prestação de serviços, por exemplo, como mototaxista, como a gente tem em Ribeirão, em cidades maiores, etc. Muitas vezes isso, né, imprudência do passageiro e do passageiro não querer usar, né, do condutor ganhar a vida com isso e muitas vezes rejeitar a corrida justamente porque sabe da legislação. E aí vai da responsabilidade dele, né? Porque quando a gente fiscaliza um veículo, por exemplo, cidades maiores que nem Ribeirão Preto e Franca, que tem aplicativos de transporte, né? Quando a gente fiscaliza e surpreendemos o passageiro no banco traseiro sem cinto, é feita a autuação do condutor. Né? Mas eu estou trabalhando, mas aonde está escrito no Código de Trânsito que quem transporta passageiro trabalhando, né, de forma laboral, é isento de que esse passageiro use o cinto de segurança? Não tem isso na legislação. E nós não estamos falando somente de legislação, somente de multa, nós estamos falando de salvar vidas, nós estamos falando de segurança, né? E a pessoa que, às vezes, ela oferece bala, água para o seu passageiro, então, por gentileza, coloque o cinto de segurança, que é para proteger a sua vida, né? E isso é formas preventivas de se evitar acidentes. Vale ressaltar que, no caso de um acidente de trânsito com vítima, o condutor responde pelas lesões do passageiro, criminalmente. Então, ele está se precavendo também, ele está se resguardando de responder um processo crime. Falar um pouquinho de equipamentos obrigatórios, não é? O Pedro fala de um tema que nós tocamos aqui, inclusive no intervalo, não é? Extintor para o veículo, não é? Não é mais obrigatório, em que casos ele é obrigatório? Ele não é mais obrigatório, ele é facultativo para automóveis, automóveis e caminhonetes. Para o veículo de transporte coletivo e para o transporte de carga, ou seja, ônibus, micro-ônibus, Kombi, vans, ele é obrigatório. E aí, muito que tem dúvida, né? Eu estou com extintor no meu carro. Se eu estou com ele dentro do veículo, ele tem que estar com o prazo de validade? Ele não é obrigatório. Né? Então, automaticamente, se independe de estar com a validade vencida ou não, ele não é mais equipamento obrigatório. Repito, somente nos veículos de transporte coletivo, transporte escolar principalmente, né? E veículos de carga que é cobrado o extintor. O Augusto também com uma questão de itens obrigatórios, né? Que é aquela questão do kit básico de viagem, né? Que é o estepe, macaco, sinalizador, etc. Né? Isso tem também. Isso é o equipamento obrigatório. Aliás, chave de fenda, né? Até a chave de fenda é lógico, né? Que
Se o veículo... Por que a chave de fenda ela é equipamento obrigatório? Porque quando o CTB foi feito, não existia, era muito raro os veículos com roda de liga leve. Muitos tinham calota, né? E aí a chave de fenda era obrigatória para tirar a calota. Então, lógico, se o veículo não tem calota, nós não vamos estar exigindo o uso de chave de fenda, né? Mas macaco, step, o Step calibrado, inclusive. eu ia falar isso agora, o step tem que estar calibrado, porque senão, você dirigir sem equipamento obrigatório, você está infringindo o artigo 230-10. Então vamos supor, você não tem step, artigo 230-10. Se você tiver com step, mas ele tiver murcho, artigo 239, ou seja, conduzir veículo com equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante. Você tem ele, mas está ineficiente ou está inoperante. Então é outro artigo, mas é autuação, infração de trânsito também. Perfeito. E é fundamental, né? Quem já passou por um perrengue simples na estrada, de um pneu furado, etc., aí entende o artigo completamente, né? Porque é tão importante ter o equipamento obrigatório. De tudo, né, Luciano? Quando a pessoa se envolve no acidente e o impacto faz com que a face vá no painel, vá no vidro, e ele fica deformado, com uma sequela, ele vai falar, por que eu não usei o cinto de segurança? Se ele está na pista e o pneu estoura, ou então fura, murcha, aí ele vai entender a importância de ter um step ali para pronto uso, né? Também temos equipamentos obrigatórios, como por exemplo, né, o limpador de para-brisa. Eu já tive o desprazer numa viagem, o meu limpador de para-brisa voou longe. Estava funcionando e voou longe. E aí, com chuva. Não vi a hora de encontrar um posto para comprar um limpador de para-brisa. Ou você para se a chuva estiver muito forte, ou você tem que comprar logo, porque faz falta. É aí que você falou. Quando a gente depara com a diversidade, que a gente vai dar valor e falar, não, por isso que eu tenho que estar cumprindo as regras de trânsito. Exatamente. Toninho aqui parabenizando pela entrevista e perguntando a respeito, né, da questão de furto de carga, né? É uma questão que a Polícia Rodoviária enfrenta aí. A gente hoje também tem toda uma tecnologia, né, de rastreio, travamento de veículos, etc., mas nem todos têm. Exato. O policiamento rodoviário, além da fiscalização de infrações de trânsito, ela trabalha, né, tentando prevenir o ilícito penal. Então, se vocês olharem nossas estatísticas, nós temos várias prisões em flagrante de quadrilhas que roubam cargas. Nós temos várias apreensões de droga, né, dentro de veículos que trafegam na rodovia. Então, nós também estamos atentos ao fator, né, aos dados criminais, aos ilícitos penais que ocorrem na rodovia. Furto de carga, o furto, né, o roubo de carga, né, que é o que mais tem, também ocorre muito. Mas nós temos também o problema muito grande, que é chamado, entre aspas, chave na mão, né? Nosso setor de inteligência trabalha para isso, porque nós estamos tendo muitos delitos onde a vítima, entre aspas, está envolvida naquele delito, né? A chave na mão, onde a pessoa ganha algum valor para estar facilitando, né? Mas trabalhamos duro, trabalhamos de forma árdua, fiscalizando, patrulhando os pátios de postos na madrugada, né? Para ver se está ocorrendo algum ilícito penal. E estamos prendendo muitas quadrilhas, estão sendo presas em flagrante, e junto com o trabalho de inteligência, juntamente também com a Polícia Civil, que depois faz a parte de investigação, né? E a gente chega a efetuar a prisão desses criminosos. Perfeito. Rony, quero agradecer extremamente a presença aqui, né, as orientações, a participação, esperar realmente aí, né, que a gente tenha cada vez mais cuidado das pessoas, né, que entendam a importância do Maio Amarelo,
A gente muitas vezes vê a campanha, né, usando de artifício de impacto, né, de usar carcaças de veículo que sofreram acidentes, enfim, né, de várias estratégias, mas nada eu acho mais importante do que a conscientização de cada um, né, de fazer a sua parte, do motorista em seguir as regras, né, do passageiro em afivelar o seu cinto, né, cada um fazendo a sua parte, a gente constrói um trânsito mais seguro. Exatamente, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Esse espaço aqui é muito bem-vindo, é de um valor muito enorme para a gente estar divulgando a importância da pessoa se conscientizar, de ter condutas e responsabilidades no trânsito para que previna acidentes, para que preserve a sua vida. O trânsito, ele mata igual uma pandemia. Se você pegar os dados mundiais, o trânsito é uma pandemia, né? E, apesar de todo o fator de campanhas educativas que a gente vê em rádio, TV, né? Mesmo assim acontecem muitas mortes no trânsito, muitas sequelas, muitas pessoas ficam com sequelas e inválidas por conta de acidentes de trânsito. Então, eu peço aos nossos condutores batataenses, aos condutores da nossa região, que se sensibilizem com essa situação, passem a respeitar o trânsito. Se precisarem do policiamento rodoviário, estamos à disposição. Temos o policiamento rodoviário, temos a base de Franca, a base de Ribeirão Preto, Cajuru, Sertãozinho, Brodowski, né? Várias bases, Orlândia, que está dentro da nossa companhia. Estamos prontos para atendê-los, para ajudá-los no que for preciso. Se alguma empresa tiver interesse de que o policiamento rodoviário ministre palestras para o seu colaborador, para o seu público interno, né, na época do CIPAT, pode entrar em contato pelo e-mail 3BPRV4CIA P5. Vou repetir, tá, Luciano? 3BPRV4CIA P5@policiamilitar.sp.gov.br. Pode estar agendando uma palestra que a gente vai estar fazendo o máximo para estar colaborando com a população, e principalmente com a população batataense, no qual eu faço parte.